mais de 20 anos, a Faculdade Caldas Novas contribui para o crescimento intelectual e o desenvolvimento das carreiras profissionais dos seus alunos. Cursos: Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Pedagogia e Engenharia Ambiental. Completa infraestrutura de laboratórios, bibliotecas físicas e online, alto índice de aprovação dos nossos alunos no exame de ordem da OAB e em conselhos regionais de contabilidade. O que está esperando? Venha já para a Faculdade Caldas Novas. Mas corra para garantir o seu vestibular. Faculdade Caldas Novas. O seu futuro é você quem faz. 64 34 53 78 80. Olá, meu nome é Elisama, sou professora na Rede Estadual e Municipal de Educação e hoje eu vou trazer umas dicas muito importantes para vocês a respeito da redação no Enem. Como vocês sabem, a aplicação das provas está prevista para os 2 próximos domingos, dia 21 e 28 de novembro. Então, esse é um momento muito importante, um momento em que vocês devem se dedicar a rever, a revisar alguns conteúdos. E como vocês já devem saber, a redação ela é um importante critério avaliativo que conta muito para a composição das médias finais de vocês e, consequentemente, para que vocês obtenham um bom resultado no exame. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Como eu já disse, o meu nome é Elisama. Eu sou graduada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, pela Universidade Estadual de Goiás. Sou mestre em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou graduada em Pedagogia e, recentemente, concluí a minha pós-graduação na modalidade Lato Sensu em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Bom, antes de nós abordarmos as questões da redação, eu quero trazer para vocês algumas dicas em âmbito geral, dicas que serão úteis para a véspera e para o dia da prova, né, que consistem basicamente em alguns cuidados, algumas questões que vocês podem adotar, que vão ajudar bastante. A primeira delas, que eu sempre gosto de destacar para os meus alunos, é a questão da alimentação. Então, talvez vocês possam pensar, mas isso todo mundo sabe, nós já sabemos. Mas é sempre válido ressaltar esse cuidado com a nossa alimentação, principalmente na véspera. Por quê? A prova ela tem uma duração bastante longa, né? Uma prova que vai exigir muito de vocês, principalmente na questão cognitiva, na questão reflexiva, mas para que vocês se saiam bem, a saúde de vocês também precisa estar em dia. Então, evitem comer alimentos gordurosos na véspera desse exame. Tentem fazer uma alimentação mais leve, praticar algum exercício para que vocês consigam manter esse bem-estar no dia do exame. No dia anterior, pessoal, então, assim, muitos alunos, até por conta da ansiedade, ficam extremamente focados em estudar questões muito complexas no dia, na véspera do exame. E essa não é uma atitude muito aconselhável, né? Então, se você tem um foco ou tem alguma dificuldade em alguma disciplina, o ideal é que você comece a estudar com bastante antecedência. Deixe para o dia do exame apenas alguns tópicos mais importantes, os quais você vai revisar. Até porque eu sempre gosto de falar, a preparação para o Enem, ela não começa, não é só no 3º ano do ensino médio, né? Esses estudos, eles acontecem de forma segmentada, eles começam lá no 1º ano do ensino médio, tá? Outra dica super importante, né, e que ajuda também a controlar a ansiedade, que é extremamente comum, né, é natural que vocês estejam ansiosos, porque esse exame vai definir, né, a vida, a trajetória acadêmica de vocês, os futuros, né, que vocês vão começar a construir. Mas é importante que vocês também tenham um momento de descontração antes do exame, né? Então,
procurar relaxar. Aí eu coloquei como exemplos a prática esportiva, que pode ser uma prática moderada, uma prática leve. Pode ser a leitura de um livro, pode ser ouvir as suas músicas prediletas. Eu tenho certeza que todas essas ações vão contribuir muito para que você esteja relaxado no dia do exame. Outras questões de ordem burocrática, mas que são igualmente importantes. Lá no edital do Enem, né, todos os candidatos estão cientes daquilo que eles precisam levar. A caneta, o documento, o cartão de confirmação. Então, revisem isso com antecedência, se possível no sábado, um dia antes do exame. E por último, que é algo que não acontece muito aqui no nosso município, por ser um município de pequeno porte, pelo trânsito também não ser extremamente ter um fluxo muito grande, a gente quase não tem problemas com atrasos, mas é sempre válido ressaltar, não só no Exame Nacional do Ensino Médio, mas na nossa vida em âmbito geral, nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo, né, com a nossa pontualidade, com os compromissos que nós firmamos. Então, é importante, né, a gente conferir o local de prova com antecedência e procurar não se atrasar. Em cidades grandes, por exemplo, a gente vê que muitos alunos às vezes se atrasam e depois vira aquela histeria coletiva, alunos que se dependuram nos portões das unidades escolares, né, chegam atrasados e acabam perdendo o esforço de um ano todo. Então, tenham cuidado com a questão do horário também, tá? Então, eu coloquei aqui essa frase que todos vocês já sabem e eu já falei para vocês no início da minha fala, que a redação é um critério avaliativo importantíssimo. Toda a minha fala, pessoal, eu baseei na cartilha do participante. Essa cartilha, vocês têm ela à disposição no site do INEP. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada, porque hoje eu elenquei aquelas informações indispensáveis, mas vocês têm acesso a esse material de forma gratuita, tá? Basta acessar o site do INEP. Então, nós vamos começar a falar propriamente da tipologia textual que é cobrada no Enem, a qual vocês, inclusive, já devem estar fartos de ouvir. Mas o momento nos pede, demanda que nós façamos essa revisão desses conceitos que são tão importantes. Então, na proposta, você redigirá um texto dentro da tipologia dissertativa argumentativa. Então, como vocês já devem ter estudado, tanto a dissertação como a argumentação são tipologias textuais separadas. Mas, na proposta do Enem, a gente tem a junção dessas duas tipologias e de tudo aquilo que elas simbolizam, né? De toda a sua estrutura. Algo que eu sempre gosto de revisar com os meus alunos é o seguinte, a diferença entre gênero e tipologia textual. Então, assim, parece absurdo, mas muitos alunos saem do ensino médio sem saber fazer ao certo essa distinção. Então, a tipologia, ela nada mais é do que a forma, a estrutura de um texto. Então, para ser um texto da tipologia dissertativa, por exemplo, a gente tem que ter na introdução a apresentação de uma tese e depois argumentos convincentes que vão dar voz à sua opinião, que vão convencer o seu leitor. Já os gêneros textuais, eles são diversificados. Nós temos vários e vários gêneros textuais. E esses gêneros, eles correspondem a demandas sociais, a demandas culturais. E sempre assim, eu gosto de citar o exemplo da carta. Né? Nós poderíamos ilustrar com vários outros exemplos, mas o da carta é muito tangível para nós. A gente sabe que esse sistema de correspondência hoje em dia é arcaico, principalmente pelo advento das mídias digitais. Né? Então, nós temos hoje em dia, mais atualmente, o WhatsApp e vários outros sistemas de envio de mensagem, vários outros aplicativos. E a carta, ela foi sendo substituída paulatinamente, né? Primeiro pelo advento do e-mail,
né? E agora, por essas novas mídias, por esses novos gêneros textuais de vertente digital. Tá? Então, essa é a principal diferença entre tipologia e gênero textual. Então, como eu disse, quando a gente fala em tipo de texto, a gente está falando de estrutura, de organização da estrutura do texto. Tá? E aí, na redação, vocês vão discutir um tema de ordem social, de ordem científica, política. Então, assim, a gente pode intuir qual será esse tema, porque geralmente são temas polêmicos, temas de grande circulação social, mas nós não podemos falar categoricamente qual será o tema, né? É sempre uma surpresa. E aí, como eu já antecipei, nesse tipo de texto, você vai utilizar argumentos consistentes, ancorados na racionalidade ou na filosofia, e vai trabalhar a questão da coesão e da coerência, que são elementos extremamente importantes para que haja uma tessitura textual bem produzida. Então, se produz um bom texto, uma boa redação, quando você faz uso destes dois mecanismos linguísticos, a coesão e a coerência. Tá? E aí, pessoal, tem um mote, tem um cerne da questão. Né? O Enem propõe que você escreva dentro dessa tipologia, que você apresente argumentos sólidos, convincentes, ancorados em fatos reais, mas não é só apresentar o problema, né? Há também a necessidade de, na conclusão, você fazer o fechamento do seu texto com uma proposta de intervenção para o problema que você apresentou. Então, a gente vai retomar aqui a ideia da tipologia, né? Então, eu sempre gosto de frisar isso porque é muito importante. Não tem como você, aluno, produzir um bom texto, uma boa redação dentro de uma tipologia se você não souber como é que essa tipologia funciona, qual que é a estrutura dessa tipologia. Tá? Então, os textos dessa tipologia dissertativa e argumentativa, elas focam na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Em um outro momento, em uma outra fala, eu mencionei um possível tema, a questão do movimento anti-vacina. Então, você pode ser contra, você pode ser a favor desse movimento, mas desde que você apresente argumentos sólidos o bastante para convencer o leitor a respeito da sua opinião. E aí a gente tem, por exemplo, se você for a favor da vacinação, você vai se ancorar em pressupostos científicos. Você vai se pautar pela experiência, pela pesquisa médica, pela pesquisa clínica, por exemplo. E você poderia até mencionar, né, dados científicos para embasar as suas ideias, né, os seus argumentos. Então, nesse tipo de texto, a gente também tem a exposição e a explicação de ideias, a defesa do seu ponto de vista e o convencimento. Então, a questão da persuasão, a questão do convencimento são latentes dentro dessa perspectiva, dentro dessa tipologia. Então, como garantir a coesão dentro de um texto, dentro de uma redação? A coesão textual, ela está relacionada a fatores intralinguísticos. O que é que quer dizer isso? A mecanismos que acontecem dentro do próprio texto, tá? Então, a coesão, ela se pauta pela boa utilização de alguns mecanismos, de algumas classes de palavras também, da forma como eu faço a regência dos meus verbos, pela forma como eu organizo os meus pronomes, as minhas preposições, as minhas conjunções também, né? A coesão também se corporifica pelo uso acertado das palavras, quando eu evito o uso desnecessário, a repetição desnecessária de palavras que deixam o meu texto truncado, que deixam o meu texto prolixo, repetitivo. Né? E como que eu faço para garantir, então, a coesão dentro do meu texto? Eu tenho que tomar cuidado com a estruturação dos meus parágrafos, e isso inclui também a estruturação dos períodos. Outra coisa extremamente importante é a referenciação, tá? E quando eu falo em referenciação, eu sempre gosto de fazer
um paralelo com a questão dos textos motivadores, com aqueles textos que servem como suporte, que o Enem já disponibiliza para o candidato fazer a leitura, que serão base, né, das suas reflexões, que vão te ajudar a pensar sobre aquele tema. Então, é importante que vocês utilizem de maneira sábia aqueles textos. Evitem copiar trechos na íntegra. Então, um dos motivos que faz com que o participante zere a redação é justamente a utilização indevida desses fragmentos. Então, como estruturar a sua redação no Enem? Introdução, pessoal. Aqui é bem uma revisão mesmo, essa parte aqui da minha fala, né? O que a introdução vai abordar? Né? Na sua introdução, que é lá o parágrafo inicial do seu texto, o que a gente tem que ter? Né? 2 tópicos devem aparecer então, pessoal. A contextualização. Né? Na contextualização é quando você apresenta o seu tema. Mostrar sobre o que você vai falar. Qual que é o problema que você identificou? Se é algo em que há dubiedade, em que você pode ser contra ou a favor, é você mostrar, né, do que se trata esse assunto, contextualizar em que pé está esse assunto no cenário mundial ou no cenário nacional, por exemplo. Né? E aí a gente tem, e é obrigatório que haja apresentação de uma tese dentro dessa tipologia, o segundo tópico que deve aparecer, que é justamente a apresentação da tese. E a tese, ela nada mais é do que o seu ponto de vista sobre a situação. Né? Então, você vai responder as seguintes perguntas. Qual que é o seu ponto de vista, né, sobre esse assunto? O que motiva essa situação? Como é que isso ocorre socialmente? O desenvolvimento, pessoal, é aqui que o seu texto vai ganhar forma, que o seu texto ganhará vida. Né? Então, o que deve conter dentro desses parágrafos de desenvolvimento? Porque tem que ser, no mínimo, 2, é o que nós sugerimos, para que, ao final, o seu texto tenha o tanto mínimo de linhas especificado, né, pela organização do exame. Então, dentro do desenvolvimento, você vai ter também uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? E como é que vai acontecer isso? Tópico frasal, pessoal, o que é? Você vai mostrar os seus argumentos, né? A posição que você defende. E depois a gente tem a comprovação. Porque não adianta, por exemplo, só eu dizer assim, eu sou a favor da vacinação contra a Covid-19. Eu preciso explicitar a minha ideia utilizando argumentos sólidos, argumentos que podem ser comprovados, que são plausíveis, que são possíveis à luz da razão. Tá? E aí tem a questão do número mínimo de parágrafos que a gente sempre indica, no mínimo 2. A conclusão, agora é o fechamento, né, para que você feche o seu texto com chave de ouro. Então, é um momento, como eu já disse anteriormente para vocês, onde você vai mostrar uma proposta de intervenção. Né? Então, como eu disse, não adianta só expor o problema, você precisa dar um norte, você precisa apontar as possíveis soluções para aquela questão, para aquele dilema. Tá? Então, o que tem que ter na estrutura da conclusão? Quem vai resolver esse problema? Você mesmo pode contribuir na resolução desse problema? É o governo federal, o governo estadual? São as entidades, as ONGs, as entidades particulares? A quem caberá resolver esse problema? O que vai ser feito? Quais são as ações? Como é que essas medidas serão postas em prática? E como é que tudo isso vai impactar na solução do problema? Né? Como isso vai se refletir dentro da sociedade? Outra questão importante, pessoal, que eu fiz questão de colocar aqui nessa fala para vocês. A primeira questão é essa, saber quem é que vai corrigir. Porque se fala muito de como fazer, mas às vezes o aluno fica confuso em relação a como são feitas essas correções no Enem. Então, quem avalia o seu texto são professores graduados em letras ou linguística e que passam por um treinamento, por um processo de captação e de treinamento para poder fazer esse trabalho
de forma correta, tá? E como é que funciona a avaliação? Então, a gente já sabe que são 2 professores e cada avaliador vai pontuar em 5 quesitos, em 5 competências, a sua redação de 0 a 200 pontos, tá? E a soma desses pontos, no total, se você tirar uma excelente média, a média máxima, você tem um total de 1.000 pontos, tá? Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessas competências, e que são extremamente importantes e podem te ajudar a constituir a sua redação. Por quê? Porque é importante que você saiba quais são os critérios nos quais você será avaliado, né? Dá para você ter uma dimensão maior do que tem que ter na sua redação. Então, a competência 1, né? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, se eu sei que é o padrão formal, eu devo me ater à gramática normativa. Eu devo me utilizar da língua culta, né? E aí a gente volta novamente na questão da coesão textual. Essa competência número 1 está fortemente atrelada à questão da coesão textual. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos, mobilizar saberes de outras áreas, né? A competência 3, pessoal, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, opiniões, argumentos. E a 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Dentro dessa perspectiva 4, a gente já tem uma noção do que é coerência, né? Do que é a coerência textual, que é primordial para um participante do Enem, né, que é estar sempre atento às notícias de grande circulação social, ler artigos científicos, assistir a telejornais, estar sempre atento ao mundo que o cerca. E, por último, a competência 5, que é a questão da conclusão, do fechamento do seu texto, a capacidade argumentativa, a capacidade reflexiva de propor soluções para os problemas apresentados. Então, quais são as razões? Essa daqui é uma parte bastante importante para que você evite incorrer em alguns erros que são bastante comuns e que podem te prejudicar bastante, inclusive fazendo com que você zere a sua redação, que é a questão da fuga total ao tema. Então, por exemplo, vou utilizar aquele exemplo que eu dei anteriormente, do possível tema, né, o movimento antivacina. Então, se o meu tema é o movimento antivacina, eu não vou falar, por exemplo, de cybercrime, né, dos crimes que são cometidos nas redes virtuais, por exemplo, né? Então, todos os meus argumentos, todas as minhas ideias, elas têm que estar vinculadas ao tema que é proposto, tá bom? Não obediência à tipologia, isso também é um fator para zerar a sua redação. O texto muito curto, com menos de 7 linhas. Cópia de textos, que é aquela questão que eu já mencionei, que é a de utilizar parcialmente ou integralmente trechos dos textos motivadores, sem fazer um processo de referência também. E, obviamente, impropérios, desenhos, e qualquer tipo de marcação na sua prova, né? Algum sinal gráfico que esteja desconexo do texto. Assinatura também, né? Esse aí é um erro que a gente sempre salienta. É terminantemente proibido assinar, né, o seu nome, rubrica, qualquer forma de marcação que esteja alheia ao seu texto. Textos escritos em língua estrangeira e a folha de redação em branco, pessoal. Então, administrem, outra dica valiosa, administrem o tempo de vocês dentro do exame, tá? Optem por fazer as questões, as áreas que vocês têm mais facilidade e deixem um bom tempo para redação. Por quê? Se você fizer a sua redação naquela folha de rascunho e não passá-la para aquela página final, para a folha final de entrega da redação, você terá nota 0 atribuída. Agora eu vou falar rapidamente aqui de alguns possíveis temas, né? Relembrando que nós não podemos afirmar categoricamente nenhum tema, mas nós podemos intuir, né,
que é a questão do discurso de ódio na internet, volta de doenças erradicadas ou movimento anti-vacina. Então, com as questões das guerras civis, da fome, da pobreza, em muitos países a gente tem visto, principalmente na União Europeia, o Brasil também, né, recebe milhares de imigrantes todos os anos, a volta de algumas doenças que já estavam erradicadas no nosso país. A questão da evasão escolar, a violência nas escolas, que infelizmente também tem nos afligido, e a violência no Brasil, além da redução da maioridade penal, também são possíveis temas. Então, pessoal, agora eu quero apenas agradecer a vocês pela atenção, tá? Foi muito bom, uma alegria imensa poder contribuir, mesmo que minimamente, para o processo de formação de vocês. Um abraço.